Raimundos é uma banda brasileira de punk rock, formada em Brasília em 1987. O nome é derivado de uma de suas maiores influências, a banda Ramones. Com 9 discos autorais, 30 anos de existência e mais de 5 milhões de cópias vendidas, é uma das principais bandas dos anos 90 no Brasil. 1987-1990. Primeira fase. Editar. O grupo foi constituído em Brasília no ano de 1987. Era formado pelos vizinhos Digão, na bateria, e Rodolfo Abrantes, na guitarra. Eram influenciados pelas bandas Dead Kennedys, Suicidal Tendencies e Ramones, atuando como cover desta última. Na época, faltava um baixista, e então Caniço passou a tocar com a dupla. A primeira apresentação da banda foi realizada na casa de Gabriel Tomás, cantor do Autoramas, durante a virada de ano de 1988. Fred, que estava presente naquela apresentação, eventualmente se tornou baterista da banda. Dentre suas influências, Raimundos também incorporou a cultura nordestina, em parte em virtude do compositor de forró Zé Newton, considerado pelos integrantes da banda como sua maior influência nordestina. Rodolfo, mais tarde, recordou: "Minha família é da Paraíba, e eu me lembro que desde os 10 anos, eu sempre ia naqueles churrascos com os meus pais. Tocava forró o tempo inteiro, e eu achava aquilo um saco. Só gostava das canções do Zé Newton, por causa das letras sacanas. Achava aquilo muito fera." O ritmo da banda se manteve constante até sua separação, em 1990. Caniço começou a estudar Direito na Universidade de Brasília e teve filhos. Digão deixou de tocar bateria por problemas auditivos e começou a tocar guitarra. Rodolfo, por sua vez, passou a cantar na banda Royal Street Flash, casou-se e mudou-se para o Rio de Janeiro. 1992-97. O retorno e o sucesso comercial. O retorno se deu em 1992, com uma oportunidade em tocar em um bar de Goiânia. Como Digão havia passado para a guitarra, a banda começou a procura por um baterista, chegando até a utilizar uma bateria eletrônica. Não obtendo bons resultados, recrutam Fred, que na época já era fã do grupo. No ano seguinte, a banda gravou uma fita demonstrativa contendo Nega Jurema, Marujo, Palhas do Coqueiro e Sanidade, iniciando então divulgação pelo país. A banda passou a ser reconhecida pela mídia e por outras bandas, e foi convidada a tocar no Rio de Janeiro. Nesta época, abriram apresentações de Camisa de Vênus e Ratos de Porão no Circo Voador, além de uma temporada para o Titãs. Um jornalista brasiliense passou a fita demo para seu amigo jornalista da revista musical Bis, Carlos Eduardo Miranda, e este se interessou em produzir um álbum da banda, que assinou com seu selo Banguela Records e se mudou para São Paulo. Em 1994, lançam seu primeiro disco, intitulado apenas como Raimundos, pelo selo Banguela dos Titãs. O disco teve boa aceitação, vendendo mais de 150 mil cópias. O som pesado, com letras cheias de palavrões e com fortes influências nordestinas, chamou a atenção da mídia e do público, com canções como Puteiro em João Pessoa. O grande sucesso do álbum foi a balada pornô-erótica Selim, que impulsionou as vendas do disco e tornou a banda conhecida no país inteiro. O álbum foi de extrema importância para o cenário musical brasileiro, devido ao som inovador, intitulado Forrocore, e ao fato de ter sido um dos responsáveis pela abertura de portas para o rock dos anos 90, influenciando praticamente todas as bandas que se formariam depois. Em 1995, voltam ao estúdio para gravar La Vota Novo, pela gravadora Warner, sob o produtor inglês Mark Dearnley. Com mais ênfase no hardcore em detrimento ao forró, gerou sucessos como Esporrei na Manivela,
Eu quero ver o oco, o pão da minha prima, e I saw you saying, that you say that you saw. E superou as vendas do original. Mais de 250 mil cópias foram comercializadas, fazendo com que a banda ganhasse o primeiro disco de platina da carreira. Os Raimundos se consolidaram com participações dos festivais Monsters of Rock e Hollywood Rock, onde tocaram ao lado de grupos clássicos como Motorhead e Iron Maiden. Em 1996, a banda lança uma caixa com CD, história em quadrinhos e fita VHS chamada Cesta Básica, que se esgotou em poucos meses. Em 1997, a banda foi para os Estados Unidos gravar o quarto álbum, Lapadas do Povo, novamente com Mark Durnley. Com poucas músicas compostas e quase nenhuma letra escrita, a banda teve que passar uma temporada em Los Angeles. A distância da família e dos amigos, o estigma de banda incapaz de escrever letras sérias, uma febre de bandas nacionais tentando copiar o estilo da banda, além dos problemas com o público mais pesado e o incentivo do empresário para que a banda se tornasse a mais pesada do país, somados à pressão da gravadora e à influência da cena hardcore de Los Angeles, assistindo a bandas como Suicidal Tendencies, influenciaram na criação do mais pesado de seus álbuns, com letras mais sérias. A banda iniciou a turnê do álbum em um clima excelente, pois estavam com um disco que consideravam um presente para os fãs, além de estarem mais unidos do que nunca depois de se recuperarem dos problemas pessoais já citados. Entre as canções, destacam-se Andar na Pedra, com um clipe estrelado pelo ator Matheus Nachtergaele, uma regravação de Oliver's Army, de Elvis Costello, e uma versão de uma canção dos Ramones, Pequena Raimunda Ramona. Apesar das boas críticas, o disco acaba vendendo menos que o esperado. Para piorar, em um show na cidade de Santos, litoral de São Paulo, um dos alambrados onde o público saía, caiu, provocando a morte de 8 pessoas e 67 feridos. Posteriormente, classificado como Eterna Ferida, a banda se abalou com o ocorrido e cancelou diversas apresentações. Finalizada a turnê do Lapadas do Povo, a banda começa a planejar e a traçar os preparativos para o novo álbum. Em mente, tinham apenas a certeza que o melhor seria que o álbum fosse todo gravado no Brasil, com a participação ou presença de vários amigos, pois só assim conseguiriam retornar ao verdadeiro estilo da banda. Em maio de 1999, foi lançado Em Sono Foreves, o disco mais vendido da banda. Um fato curioso foi que a primeira tiragem do CD foi roubada, o que levou os Raimundos a saírem tanto nas páginas policiais quanto nas páginas de cultura dos jornais. Fora esse pequeno incidente, tudo tinha voltado como antes, com letras mais debochadas e bem-humoradas, assim como nos primórdios da banda. O disco emplacou vários hits nas rádios e na MTV Brasil, como A Mais Pedida, Me Lambe e Mulher de Fases, considerada a canção de assinatura da banda. Ao todo, o disco vendeu cerca de 2 milhões de unidades e tornou-se um dos mais comprados de todos os tempos no território. Para coroar a ótima fase, no dia 27 de outubro de 2000, a banda lança MTV ao Vivo, um álbum duplo gravado ao vivo, durante um concerto em maio, em Curitiba e São Paulo, sob a produção da MTV Brasil. O disco vendeu mais de 400 mil cópias apenas em seu primeiro mês de disponibilidade, chegando a passar 1 milhão de unidades vendidas. Os shows incluíram Reggae do Maneiro, uma canção debochada escrita à época de Lapadas do Povo, mas que Rodolfo deixou de fora do disco, de tão avacalhada que a música era, e que apesar de ser tocada sem pretensões, a gravadora resolveu tornar a música de trabalho de MTV ao vivo, com tremendo sucesso. Em outubro, os Raimundos foram uma de 6 bandas brasileiras que se retiraram do Rock in Rio após a exclusão do Rapa. Anos depois, Fred acrescentaria
que eles estavam desconfortáveis com o fato de que, ao contrário da turnê, onde usavam o próprio cenário e equipamento, o contrato previa usar o que era providenciado pelo festival, sem nem a possibilidade de uma passagem de som para garantir a qualidade do concerto. 2001-2006. A saída de Rodolfo e declínio. Em janeiro de 2001, em meio aos trabalhos de divulgação do MTV ao vivo, Rodolfo se converteu ao protestantismo neopentecostal. Em 13 de junho, mesmo dia em que a versão em DVD da obra chegava às lojas, ele anuncia o seu desligamento da banda. Na época, ele justificou sua partida, declarando que as letras das canções haviam tornando-se incompatíveis com seu novo momento de vida, e que não se sentia mais à vontade interpretando-as. Eu vejo que a gente tinha muito espaço na mídia, e eu não estava dizendo nada para as pessoas. Sabe, eu tenho necessidade de fazer hardcore mesmo. É o ritmo de que eu gosto, mas eu quero dizer alguma coisa legal. A gente tinha um espaço tão grande, e a gente não usava ele pra nada. Falava de papel pra cagar. A música tocando 1000 vezes na rádio, falando a maior besteira do mundo. O cantor ainda acreditou a música 20 e poucos anos, de Fábio Júnior, regravada recentemente pelo Raimundos, como uma fonte de inspiração para ajudá-lo a refletir sobre a decisão. A saída de Rodolfo chocou os fãs e os demais membros, que chegaram a declarar o término do grupo, justificando que não fazia sentido continuar. O Raimundos eram 4 amigos. Entretanto, a banda ainda tinha um contrato vigente com a Warner, o qual previa o lançamento de mais um disco. Com isso, optaram por não gravar material inédito, e sim utilizar o já existente em seu acervo para cumprir o contrato. Para esse novo disco, que foi lançado com o título de Éramos 4, o Raimundos entrou em estúdio no formato Power Trio, com Digão nos vocais, para regravar Sanidade, música que já havia sido registrada na fita demo do grupo em meados de 1992, e que originalmente já era cantada por ele. Para completar o disco, foram resgatadas 2 faixas de estúdio, sendo elas um cover de Desculpe, mas eu vou chorar, da dupla Leandro e Leonardo, e uma versão da canção infantil Nana Neném, que foi gravada para uma campanha publicitária das sandálias Ryder, em 1998. Também foi adicionado ao disco o setlist de um show tributo a Ramones que a banda fez no aniversário da Rádio 89 FM, em 2000, tendo a participação de Mark Ramone nestas. Com exceção de Sanidade, todas as músicas ainda traziam a voz do antigo vocalista. Com o apoio dos fãs, a banda reconsiderou o encerramento de suas atividades. E junto ao anúncio do lançamento do disco Éramos 4, em outubro de 2001, também apresentou sua nova formação, agora com Digão, além de guitarrista, vocalista e Martin, ex-Peter Perfeito, na segunda guitarra. O primeiro show da nova formação do Raimundos foi em 28 de outubro de 2001, em um festival promovido pela Rádio Mix, no Anhembi. Em 2002, ainda pela gravadora Warner, lançaram o seu primeiro disco de inéditas com a nova formação, o M. Cavu Cavala 58. O mesmo contou com participações especiais de Derek Green, vocalista do Sepultura, do funkeiro Mr. Catra e também de Tello, que é coautor de quase todas as músicas do álbum 59-60. O show de lançamento de Cavu Cavala aconteceu no Olímpia, no dia 13 de setembro daquele mesmo ano. 61. Apesar do disco ter sido bem recebido tanto pela crítica quanto pelo público, sua vendagem não foi tão expressiva quanto a dos discos anteriores, fato que levou os membros da banda a questionarem a atuação da Warner mediante a sua forma de promoção. Dos videoclipes gravados para esse álbum, apenas o de Fique, foi financiado pela gravadora. O da música Joey
foi bancado pelo próprio Raimundos. Em novembro, meio à turnê de divulgação do projeto, Caniço deixou Raimundos, por motivos que na época não foram esclarecidos. Alf, também vocalista do Vambora, assumiu seu posto, seguindo em turnê com a banda. Em 2004, já insatisfeitos com a Warner, o grupo encerrou de vez a sua parceria com a gravadora, tornando-se uma banda independente, sem vínculos com nenhum selo. Em 2005, lança o Extended Play, EP, PTQQ Coisa, Lesse ponto qualquer coisa, contendo 5 faixas inéditas. Diferente de todos os lançamentos anteriores, esse foi disponibilizado apenas para download digital gratuito, através do site da MTV Brasil. Se você gostou, dê um like e fortaleça nosso punk rock. Até uma próxima, galera!